O Brasil é tido como um mercado de criadores. Temos realmente sucesso a nível mundial e os leões têm provado bastante disso. Mas tem um ilustre brasileiro que vem fazendo um sucesso muito grande, principalmente no mercado americano, que é o Fábio Seidel. É bom ter você aqui. Muito obrigado, Raul, pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui com vocês hoje. Bom, hoje você é o diretor de criação da 360i de Nova York, perfeito? Isso, estou trabalhando na 360i Nova York, comecei lá agora no final de 2015. Bom, mas a tua formação, vamos dizer aqui no Brasil, ela é bastante séria. Você teve alguns bons mestres. Por favor. Tive a felicidade, né, que era poder trabalhar com os caras que eu, quando eu estava estudando, eu tinha como ídolos, né? Eu tive o privilégio de trabalhar com Nizam Guanais e Washington Oliveto. Foi para mim um dos maiores prêmios que eu tive na minha carreira. E depois tive também a oportunidade de trabalhar na Ogilvy, que foi uma agência que ganhou tudo, né? Foi, assim, acho que essas três grandes personalidades, a equipe da Ogilvy, né, na época liderada pelo Anselmo e pelo Musa, o Washington e o Nizam. Bom, você hoje em Nova York, mas até 30, 60 dias atrás, você estava em Chicago, na Léo. Que período é esse? Uma agência também muito premiada. Olha, Léo Burnet, Chicago foi uma excelente experiência, eu tive 2 anos por lá e foi a minha porta de entrada nesse mercado americano. É uma agência muito grande e com grandes clientes, grandes criativos, é uma rede muito importante no mercado, como a gente sabe, e me deu muita oportunidade também de fazer trabalho para grandes marcas, foi uma excelente oportunidade. Bom, você está aí já num período, 2 anos, um pouco mais ou menos, no mercado americano, mas também passou pelo mercado europeu. Eu gostaria que você aí nos comparasse a diferença, qual é a diferença, ou as proximidades dos mercados publicitários europeu e do norte-americano. A gente acha que conhece mais a cultura americana do que a cultura europeia, e quando você começa a trabalhar com o mercado americano, você percebe que o público é muito particular e muito específico. Falando mais na parte de cultura, né? Os Estados Unidos é um país com vários mini países dentro, dividido por culturas, seja musical ou mesmo geográfica, né? A costa leste dos Estados Unidos tem absolutamente nada a ver com a costa oeste, por exemplo. Como o Brasil também tem um pouco isso, mas é muito mais integrado, né? A gente é muito mais misturado aqui no Brasil, né? Nos Estados Unidos é um pouquinho mais estanque, é diferente, claro, quando você fala de cidades como Nova York e Los Angeles, mas quando você começa a ir mais para outras cidades, para centros menores, você começa a perceber que tem muitas particularidades. Na Europa, a gente já entende como é que funciona a cultura britânica e a cultura portuguesa, espanhola, francesa, a gente já tem uma noção melhor. O que eu acho é que o mercado europeu é um mercado com pequenos mercados dentro deles. Os Estados Unidos é um mercado muito grande, onde todos os projetos que você faça, qualquer coisa que você faça em Nova York aparece para o mundo. Essa para mim é a grande diferença. Você faz algo em Los Angeles, você faz algo em Hollywood, aparece para o mundo. Você coloca uma marca para fazer alguma coisa nos Estados Unidos e isso reverbera. Na Europa, por ter diferenças culturais e linguísticas mais acentuadas, são mais ações regionais. Você não consegue ver uma publicidade europeia de maneira uniforme. E eu trabalhei com contas que trabalhavam para a Europa inteira, e mesmo assim você tinha que adaptar para outras culturas e nem sempre funcionava. Bom, você está na 360i, que é uma das agências mais inovadoras que nós temos hoje na atualidade no mercado mundial. Obviamente que isso realça por ser em Nova York. Eu gostaria que você falasse dessa agência. Olha, a 360i é uma agência que começou, a gente fala lá, é uma criança, uma agência que tem 5 anos de idade, e que no primeiro ano ganhou um Grand Prix de presente em Cannes. Então isso botou uma responsabilidade nessa criança enorme. É uma agência do grupo Dentsu, que é um grupo que vem investindo no mercado americano mais na área de comunicação integrada, tecnologia, inovação, né? E isso para a gente é muito legal. A parte mais interessante é justamente essa parte dela ser nova. Os processos são reinventados, ela não funciona como uma agência tradicional. É uma agência que dentro dela tem departamentos que... É uma das poucas agências americanas, por exemplo, que tem mídia dentro da agência. Porque ela oferece também aos clientes isso,
por entender que a comunicação digital necessita de uma compra específica e de acompanhamento do que está acontecendo o tempo inteiro. Quando você faz campanhas digitais ao longo de um ano, você precisa monitorar aquilo, você precisa de uma equipe que trabalhe de uma maneira mais dinâmica. A gente tem uma parte de produção muito grande dentro da agência, produção digital. Funciona de um jeito um pouco diferente. Em vez de você apresentar uma campanha dentro da agência, por exemplo, para o seu atendimento e planejamento, você tem o atendimento, o planejamento, a área de produção tecnológica, a área de mídia, o cara de insights, o cara de analytics. Às vezes tem um time de inventores, dependendo da sua ideia, na mesma reunião, isso tudo para fazer uma apresentação interna. É uma maneira diferente, eu estou aprendendo bastante já nesse começo, e está sendo muito legal. Eu acho que é um formato que me surpreendeu, não estava esperando e estou gostando bastante de trabalhar. Bom, você fez um realce de uma agência que tem mídia internamente. Eu gostaria justamente de saber como é visto pelo mercado americano, norte-americano, o modelo brasileiro de atuação. Eu achava sempre achei que os modelos eram determinados pelas empresas, pelo mercado. E eu comecei a perceber de um tempo para cá que o público faz toda a diferença na formação do modelo. Faz muito mais do que a gente imagina. Não é só o dinheiro que determina qual é o modelo. Não são só as emissoras ou a mídia e as agências. A 360i oferece mídia por entender que a campanha tem que evoluir junto com o público. Então você não consegue fazer uma coisa de simplesmente apresentar uma ideia e deixar ela lá para ver o que acontece, porque nesse mundo digital não é assim. Então o modelo, que é um modelo diferente, é por causa disso, porque as pessoas estão se comportando de uma maneira diferente também. Eu acho que o modelo brasileiro é um modelo que hoje funciona bastante para o Brasil. Eu tenho acompanhado um pouco de longe todas essas discussões em relação a muda o formato de remuneração, não muda o formato de remuneração. É uma questão muito complicada e que deve ser feita, na minha opinião, e vendo de fora, de uma maneira um pouco mais cadenciada, estudada e conversada. Não pode alguém determinar que a partir de amanhã mudou tudo. Perfeito. E vocês resolvam a vida de vocês aí nas agências. Vou dar um outro exemplo. Logo que eu cheguei em Portugal, isso por volta de 2004, o modelo tinha acabado de mudar. Portugal estava sendo no modelo de agências que tinham mídia dentro para o modelo de birôs de mídia com agências sendo remuneradas por FII, tendo que fazer escopo de trabalho pela primeira vez, estava começando. Houve uma onda de demissões em Portugal que quase acabou com o mercado. O mercado demorou uns 2, 3 anos para se recuperar, se adaptou, e eu acho que o principal problema foi a falta de diálogo. Alguns clientes, por exemplo, em Portugal, nessa época, estamos falando de 12 anos atrás, decidiram que também teriam birôs de produção, que era um modelo que nem existia. Então você imagina, você criava na agência, e aí você tinha que aprovar a sua ideia com uma empresa terceirizada para você produzir, e essa empresa que era cliente do seu cliente. E começou a se fazer isso em alguns clientes, foi uma loucura, porque você não tinha controle nenhum sobre o produto final. Como é criar para o mercado brasileiro, em comparação a criar para o mercado norte-americano? Olha, é bem diferente, e isso é uma coisa que muita gente, para quem pensa em trabalhar no mercado americano ou mesmo europeu, o processo é bem mais lento, programado, estudado. Uma coisa que eu acho que no Brasil tem de muito positiva é que você tem uma ideia, se você quer realizar ela, se você se mobilizar, você faz ela acontecer. Obviamente você precisa de um cliente te apoiando e acreditando nela. Nem sempre nos Estados Unidos, em Portugal era assim também, na Europa era assim também. Você consegue fazer tudo o que você planeja, mesmo que você tenha aprovação. Porque tem uma série de outras coisas que precisam ser levadas em consideração. Por exemplo, o mercado americano é um mercado que você não coloca o pé na rua sem falar com um advogado. Nada você faz sem passar pelo departamento legal. E isso é uma coisa que demora. Os caras pedem no mínimo 2 semanas para analisar a tua ideia. Seja ela a mais inocente que for. Então, às vezes, você tem que entender o sistema inteiro, criar o seu mapa para você conseguir navegar. Essa agilidade do brasileiro e esse poder de fazer as coisas acontecerem é uma coisa que a gente tem que realmente é raro, e eu acho que é muito por isso que muitos talentos brasileiros estão indo trabalhar no exterior, porque eles chegam lá e
se cismar que vai fazer um negócio, vai fazer. Muito bom, Fábio. Muito obrigado pela tua presença em Grandes Nomes. Sucesso. Muito obrigado. Forte e constante lá em Nova York, porque eu sei que você já está saindo com tua primeira campanha, com a tua primeira assinatura. A gente colocou agora no final do ano uma campanha para Canon, que é um dos nossos principais clientes. A gente percebeu que Nova York é uma das cidades mais fotografadas do mundo, né? E o final do ano é a época mais fotografada de Nova York. A gente foi nos principais pontos de Nova York, nos pontos mais fotografados da cidade, mais fotografada do mundo, na época mais fotografada, e a gente criou outdoors interativos para que as pessoas não perdessem a oportunidade de fazer uma foto boa, seja porque está escuro, ou porque está muito sol, ou porque está neve. A gente criou outdoors que reagem a todas as condições que deixam uma foto boa, para dar dicas para as pessoas, e a gente fez um case muito bacana e que já está fazendo muito sucesso lá. Maravilha, muito obrigado, Fábio. Muito obrigado a você pela oportunidade, e sempre que eu estiver para o Brasil será um prazer poder voltar aqui, é só convidar que eu venho. Muito bom te receber. Obrigado, tchau, tchau.